Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise focada hoje. Temos em mãos uma coletânea de contos que ressoam fundo, sabe? E muitas vezes de um jeito perturbador. The Complete Stories, de Flannery O'Connor. Uma autora e tanto, né? Com certeza. E para essa nossa conversa, a gente está usando uns trechos da introdução da coletânea e também de vários contos específicos que a gente selecionou, né? Isso. A nossa missão aqui é meio que investigar esse universo tão particular da O'Connor, tentar entender um pouco do contexto dela, como é que a visão dela sobre temas como, sei lá, a graça, as tensões raciais, como isso aparece nos textos que a gente tem. Temas centrais, sem dúvida. Exato. E, claro, olhar mais perto alguns dos contos que são mais impactantes para tentar sacar a importância dessa obra que dura até hoje. Ok, então vamos desvendar isso. A gente está falando de uma escritora que é conhecida por um estilo muito próprio, né? Muitas vezes chocante, que não dá um conforto fácil para o leitor. É um ótimo ponto de partida. E para navegar nesse terreno, as fontes que a gente tem dão umas pistas importantes sobre o caminho dela. A gente sabe da formação, né? Mestrado em Belas Artes lá na Universidade de Iowa, em 47. Ah, sim. A tese original, que se chamava The Geranium, A Collection of Short Stories, já tinha os 6 primeiros contos que estão nesse volume completo. E foi dedicado ao mentor dela, o Paul Engel. Interessante isso da dedicatória. Começo, sabe? A relação com agentes, editores. Ela passou um tempo na colônia de artistas Yado. Tem a correspondência sobre o primeiro romance que ela estava escrevendo. Uma luta, né? Para conseguir publicar. Sim, e aí vem um divisor de águas, claro, que foi o diagnóstico de lúpus. A doença que fez ela voltar para o sul, para a fazenda da família, Andaluzia. Nossa, isso deve ter mudado tudo. Mudou. Mas o notável, e as fontes indicam isso quando mencionam pessoas como o Robert T. Rowe, o editor dela, e a Caroline Gordon, outra escritora, é que mesmo com a saúde super frágil, a determinação dela para escrever não diminuiu. Pelo contrário, talvez. Que força, né? Muita. E aí vem a publicação de A Good Man is Hard to Find, em 1955, que causou um impacto enorme. A reação do Evelyn Waugh, que as fontes citam, é muito boa. Ele achou realmente notável que aquelas histórias pudessem ter vindo de uma jovem senhora. Imagina a surpresa dele. Total. Então, todos esses elementos, a doença crônica, essa imersão na vida rural do Sul, a fé católica dela, que é profundíssima e permeia tudo, embora as fontes não fiquem detalhando a doutrina, né? Entendi. Tudo isso parece que converge e acaba moldando o tom da obra, aquele tom sombrio, irônico e profundamente moral dos contos dela. Falando nesse tom e nos temas, um que salta aos olhos logo de cara e que é tratado assim sem meias palavras nas fontes é a questão racial, né? E as tensões sociais do Sul. Isso tá lá desde os primeiros textos. Sem dúvida. É explícito. Pega The Geranium, que abre a coleção. A gente acompanha o Old Dudley, um sulista que está totalmente deslocado em Nova York. O desconforto dele com a proximidade forçada com o vizinho negro é palpável, e ele expressa isso de forma bem crua. Como assim? A fonte cita o pensamento dele algo como: não foi criado para viver apertado com crioulos que acham que são tão bons quanto você. É pesado. E descreve o julgamento constante dele sobre os vizinhos, até sobre a própria filha. Ele fica agarrado numas memórias idealizadas do Sul, tipo a da Lutish, uma empregada negra, e os óculos dela de loja barata. É uma imagem que reforça essa visão estereotipada, paternalista que o personagem tem. O conto já planta essa semente, sabe? Da exploração do preconceito que está dentro da pessoa. Nossa, que pesado já no começo. E essa exploração parece ganhar outra dimensão, talvez mais complexa, em The Artificial Nigger, né? A jornada do Sr. Red e do neto, o Nelson, para a cidade, é quase uma descida ao inferno pessoal e social ali. É bem isso. O avô, que no começo está todo seguro da superioridade dele, do conhecimento, chega até a negar que o Nelson sequer saberia o que é um nigger. Mas aí tem aquele clímax, né? Diante daquela estátua de gesso de um menino negro comendo melancia.
As fontes descrevem esse momento como algo que atinge eles profundamente. Sim, é um ponto de virada ali. É um símbolo grotesco, né? Carregado de história, que provoca neles uma vergonha que os dois compartilham, uma espécie de reconhecimento mútuo da própria condição e leva a uma reconciliação dolorosa. É quase como se eles compartilhassem uma culpa antiga, sabe? É muito forte como a fonte descreve a reação deles. E essa confrontação direta com o racismo estrutural, com as hipocrisias sociais, continua forte em Everything That Rises Must Converge. Ali o conflito é também entre gerações, né? O Julian e a mãe. A tensão dentro do ônibus é quase insuportável. Sim, lembro dessa cena. A mãe toda agarrada numa nostalgia de um sul que não existe mais, numa superioridade social que é super frágil, ela entra em colapso. O incidente do chapéu idêntico, que ela e uma mulher negra usam, já prepara o terreno. Aquele chapéu. Pois é. Aí vem o confronto final. A mãe tenta, de forma super condescendente, dar uma moeda para o filho da mulher negra, e a resposta dela é firme, violenta até. Ele não aceita moedas de ninguém. As fontes detalham a agressão que vem depois, a mulher negra bate na mãe do Julian com a bolsa e o derrame e o colapso da mãe logo em seguida. É a queda de um mundo que era construído em cima de ilusão e preconceito. Essa dinâmica parece ficar ainda mais complexa em The Displaced Person, né? Porque as tensões não são só entre brancos e negros. Entra também a chegada dos Gizakis, uma família de refugiados poloneses, na fazenda da senhora McIntyre. A presença deles perturba toda a ordem que já existia ali. Exato, introduz um elemento novo de tensão. A gente lê nas fontes sobre a senhora Shortley, que é a outra trabalhadora branca, e a desconfiança dela. Tanto dos negros, eles que encontram em outro lugar, ela pensa, quanto dos estrangeiros e do padre que trouxe eles. A senhora McIntyre, por sua vez, parece que fica meio em cima do muro, mas mantém umas visões bem pragmáticas e estereotipadas, como aquela ideia de que todos os negros roubam, que ela menciona quando Gizak pega o Suki roubando um peru. É interessante como cada um reage, né? Sim. E o interessante é como o Gizak, que é o deslocado, age de forma direta, enquanto a senhora McIntyre parece paralisada pelas próprias generalizações dela. E tem aquela frase final do velho Astor, né, observando a rotatividade dos trabalhadores. Nós vimos eles virem e vimos eles irem. Isso carrega um peso, uma visão quase fatalista da instabilidade daquela estrutura toda. E para fechar esse bloco temático, talvez Revelation seja o exemplo mais explícito de como classe, raça e um julgamento moral distorcido se cruzam na obra dela. A senhora Turpin, sentada lá na sala de espera do médico, fica classificando mentalmente todo mundo ao redor, numa hierarquia que coloca ela confortavelmente no topo, né? Acima dos white trash e dos niggers. Ela é terrível nesse julgamento. Muito. E as fontes destacam o jeito como ela justifica a relação com os trabalhadores negros. Tem que amar eles, para que trabalhem direito, o que expõe o utilitarismo por trás da suposta caridade cristã dela. Mas essa autoimagem de pessoa correta é estilhaçada, brutalmente. Como? Primeiro, vem o insulto da estudante Mary Grace: vá de volta para o inferno de onde você veio, sua velha porca verruguenta, seguido de um ataque físico. E depois, culmina naquela visão apocalíptica que ela tem no chiqueiro, onde as hierarquias aqui da Terra são totalmente invertidas na procissão para o céu. Isso força ela a confrontar a pequenez dos julgamentos dela. A fonte detalha essa visão como uma subversão total da ordem mundial que ela tinha na cabeça. Essa constante demolição da autoimagem, sabe? Essa confrontação brutal com a realidade. Parece que é a chave para entender os personagens da O'Connor. A gente quase nunca encontra figuras admiráveis no sentido comum da palavra. São quase sempre pessoas com falhas profundas, cegas pelo orgulho, pela ignorância, pelo auto-engano, e que são empurradas, muitas vezes pela violência, para um momento de clareza, ou de confronto com algo maior. É aqui que fica realmente interessante mergulhar nesses personagens. Exatamente. E as fontes trazem exemplos muito marcantes dessa dinâmica. Pega A Good Man is Hard to Find. A avó, com toda aquela vaidade, aquele sentimentalismo superficial, a manipulação constante, ela acaba levando a família inteira para a morte. É culpa dela, no fim das contas? É complexo. Mas ela tem uma responsabilidade enorme.
E no confronto final com o assassino, o Misfit, que é um personagem niilista, atormentado por dúvidas sobre religião, ela tem um momento inesperado. As fontes detalham o diálogo deles sobre Jesus ter estragado tudo ao ressuscitar os mortos. A angústia do Misfit. Eu queria ter estado lá. Eu saberia. Que diálogo tenso. Muito. E aí vem a declaração final da avó, num gesto que pode ser lido como reconhecimento ou talvez uma graça distorcida. Ora, você é um dos meus bebês. Isso logo antes dela morrer. O comentário final do Misfit, de que ela teria sido uma boa mulher se houvesse alguém lá para atirar nela a cada minuto de sua vida, e a afirmação dele de que não há prazer, senão há maldade, são conclusões assim desoladoras que mostram bem a visão sombria e paradoxal do conto sobre a natureza humana e a chance de redenção. É um paradoxo o tempo todo. Em Good Country People, a personagem Hulga, que na verdade se chama Joy, com doutorado em filosofia, ateísmo declarado e um desprezo enorme pelos bons caipiras, ela acha que está no controle total quando seduz o vendedor de bíblias, o Manley Pointer. A ironia é palpável. Totalmente. As fontes descrevem a cena no celeiro quando ela revela a perna artificial dela, num ato de vulnerabilidade que ela acha que é super profundo. Foi como perder a própria vida e encontrá-la novamente, milagrosamente na dele. Só que a reviravolta é cruel. Ah, sim. Ele não só não se impressiona, como rouba a perna e revela que as bíblias dele são ocas, cheias de uísque e preservativos. A humilhação é completa quando ele solta aquela frase devastadora. Eu posso não acreditar em nada, mas eu tenho me divertido muito. Isso expõe o vazio por trás da fachada dele e, ao mesmo tempo, a fragilidade do orgulho intelectual dela. É muito cruel. E essa temática do orgulho sendo humilhado, da hipocrisia exposta, tá lá também em The Life You Save May Be Your Own, o Sr. Shiftlet, aquele andarilho com um braço só. Chega na propriedade da Sra. Crater soltando umas frases sobre a inteligência moral dele, a dualidade humana, dividido em duas partes, corpo e espírito. Muito discurso, né? Exato. Mas as ações dele desmentem tudo. Ele manipula a velha senhora para conseguir o carro, casa com a filha dela, a Lucenel, que tem deficiência intelectual e é descrita como um anjo de Deus só para abandonar a moça numa lanchonete de beira de estrada logo depois. Que coisa horrível. É terrível. As fontes descrevem esse abandono frio e o encontro final dele com um caroneiro que dá uma bronca nele pela atitude com a mãe. E a tempestade que parece perseguir ele no final do conto sugere uma espécie de julgamento cósmico, ou pelo menos a impossibilidade de fugir das consequências dos próprios atos. E voltando para a Sra. Turpin em Revelation, a jornada dela é talvez uma das mais completas nesse sentido, né? Ela começa tão segura de si, do lugar dela no mundo, aos olhos de Deus, e termina confrontando Deus no chiqueiro depois de ter a visão de mundo dela destruída. É uma transformação radical. A fonte detalha a raiva dela, a confusão, o questionamento direto a Deus. Como eu sou uma porca e eu mesma, como sou salva e do inferno também. E a visão final da procissão de almas, com os white trash, os negros e gente como ela e o marido Cloud lá no final da fila, é a resposta devastadora que derruba o orgulho dela e a força a encarar uma verdade sobre a graça que ela não queria ver. E a gente poderia listar mais exemplos olhando outras histórias que as fontes mencionam. O General Sash, em A Late Encounter with the Enemy, vivendo de uma glória militar inventada, que literalmente morre ao ser confrontado com o passado real dele. Nossa. O Hazel Motes, no conto The Pillar, que depois vira parte do romance Wise Blood, tentando fugir de uma vocação religiosa que persegue ele como uma obsessão. A busca bizarra, quase patética por identidade do Enoch Emery em Enoch and the Gorilla, que termina com ele roubando uma fantasia de gorila para se sentir alguém. Que figura. Ou, de um jeito muito forte, o Parker, em Parker's Back. Um homem coberto de tatuagens que, numa última tentativa de encontrar aceitação, talvez até de Deus, através da esposa ultra-religiosa dele, tatua um rosto enorme de Cristo bizantino nas costas. E funciona. Que nada. A reação dela, descrita na fonte, é de horror e rejeição total. Idolatria. É só mais uma imagem, e ela bate nele com uma vassoura. É a negação final, mesmo diante de um gesto tão extremo.
Essa recorrência da violência, seja física ou psicológica, é inegável. É quase uma marca registrada dela. E não parece ser à toa, né? Pelas fontes, dá para perceber que funciona quase como um bisturi, cortando as camadas de hipocrisia, de orgulho, de ilusão, para revelar algo por baixo, mesmo que o processo seja doloroso. Exatamente. A violência nos contos da O'Connor opera em muitos níveis e serve a um propósito claro dentro da visão de mundo dela. Tem a violência explícita brutal dos assassinatos em A Good Man is Hard to Find. Tem a agressão súbita no ônibus em Everything That Rises, ou na sala de espera em Revelation. Sim, A morte que surge quase como consequência natural da teimosia ou da negligência, como a do General Sash, ou as mortes acidentais envolvendo animais em The Displaced Person, com o trator, e Greenleaf, com o touro, que parecem quase inevitáveis naquele ambiente. Tem a crueldade psicológica da humilhação que fazem com a Uga, em Good Country People, Verdade. e a violência intrafamiliar terrível em A View of the Woods, entre o avô e a neta. Mesmo um conto como The River, sobre a busca inocente de um menino negligenciado pelo batismo, termina em morte. É uma violência implícita na própria busca desesperada por purificação. Funciona como um catalisador extremo para momentos de clareza, dolorosa clareza, ou confronto com a finitude, com a falha humana. E o grotesco que você mencionou antes não está só nesses atos violentos, ele está nas próprias figuras, nas situações. Eu penso no pregador supostamente cego, Asa Hawks, e a filha dele em The Pillar, o encontro do Enoch com o cara vestido de gorila, a perna artificial da ruga virando objeto de fetiche e traição. É muito forte essa cena. Os pavões da senhora McIntyre em The Displaced Person, que são lindos, mas talvez símbolos de um orgulho exagerado. Ou a figura do hermafrodita na feira, mencionado em A Temple of the Holy Ghost, que causa um misto de repulsa e fascínio nas adolescentes, funcionando como um símbolo do mistério, do outro. A O'Connor não tem medo de usar o estranho, o deformado, para falar de questões espirituais. De forma alguma, ela usa isso como ferramenta mesmo. Considerando tudo isso, então o contexto dela, essa abordagem tão franca de temas espinhosos como raça, os personagens cheios de falhas, o uso impactante da violência e do grotesco, como é que a gente pode resumir a importância da Flannery O'Connor hoje? Porque essa obra continua mexendo tanto com a gente. Olha, eu penso que a relevância contínua da O'Connor está fundamentalmente nessa honestidade implacável dela ao retratar a condição humana, especialmente filtrada por aquele caldeirão do sul dos Estados Unidos que ela conhecia tão bem, por dentro. Ela recusa o sentimentalismo, sabe? Recusa embelezar as coisas. As fontes mostram pra gente um desfile de personagens marcados pelo preconceito, pela ignorância, pela mesquinhez, pela violência. Sim. Mas também, e aí está o paradoxo, por uma busca tortuosa, muitas vezes inconsciente, por significado, por redenção, por algo que transcenda a realidade imediata e falha deles. A obra dela não dá resposta fácil, não dá consolo. E talvez seja justamente essa abordagem nada convencional de temas que são tradicionalmente religiosos, fé, pecado, graça, redenção, que torna ela tão única. A graça em O'Connor raramente é suave ou bem-vinda, né? Ela muitas vezes explode de forma violenta, através de eventos chocantes ou de personagens marginalizados e perturbadores, como o Misfit ou o Manly Pointer, ou em momentos de profunda humilhação, como acontece com a senhora Turpin ou a Uga. É uma teologia dura, desconcertante. Precisamente. A O'Connor desafia quem lê a cada página, desafia nossas noções confortáveis sobre moralidade, sobre sociedade, sobre a própria natureza da fé e da intervenção divina no mundo. A reação do Evelyn Waugh, que a gente citou no começo, aquele notável carregado de espanto, captura bem o choque e admiração que a obra dela causou desde sempre. Faz sentido. Ela usa o grotesco e a violência não como fins em si, mas como lentes de aumento para examinar as profundezas da alma humana e as complexidades da relação entre o humano e o divino. Ela nos força a encarar o desconfortável, a questionar nossas próprias certezas e a refletir sobre o que significa ser humano num mundo caído,
mas onde, talvez, a possibilidade da graça ainda exista, mesmo que de forma terrível e inesperada. E isso nos deixa com uma questão para pensar, talvez. Olhando para figuras como Misfit, que só contempla a verdade sobre Jesus através da violência, a Ruga, que só percebe o próprio vazio depois da humilhação, a Sra. Turpin, cuja visão só vem depois de ser chamada de porca do inferno, ou Parker, rejeitado mesmo depois de cobrir as costas com a imagem de Cristo. Será que a O'Connor está sugerindo, através dessas narrativas que a gente viu nas fontes, que a verdadeira lucidez, a possibilidade de uma mudança fundamental, só pode vir da destruição completa do orgulho e da autossuficiência? E que essa destruição frequentemente exige meios violentos ou profundamente humilhantes. Fica a pergunta sobre qual é o custo da clareza ou da graça nesse universo literário tão particular e implacável dela. Uma pergunta que com certeza fica ecoando depois dessa nossa imersão. E com ela a gente encerra a nossa análise dos contos reunidos em The Complete Stories de Flannery O'Connor. Foi uma exploração intensa, desconfortável em vários momentos, é verdade, mas que revela uma força literária que é inegável e que persiste. Agradecemos muito a companhia de todas e todos nesta investigação profunda